Olá, meu nome é Valdeira Estacano, sou fisioterapeuta, sou especialista em linfedema. Eu estou aqui no consultório do Dr. Marcelo Calil, ele ex-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia, Cirurgia Vascular de São Paulo, regional de São Paulo. Eu estou com um convidado muito especial e hoje o nosso assunto com a pessoa especial no assunto é o Dr. Marcelo Calil e eu gostaria que ele se apresentasse muito. O assunto vai ser sobre diabético. Por favor, Dr. Marcelo. Muito bom, Valdeires. É um prazer estar com você aqui e discutir algumas doenças vasculares, como por exemplo o pé diabético, a erisipela, o linfedema, o aneurisma de aorta, doenças muito incidentes na cirurgia vascular e que a gente vê dia a dia nos hospitais, né? A gente lá no Santa Marcelina interna muitos pacientes, principalmente diabéticos, né? E esses casos realmente ele tem uma incidência muito grande na população, porque o diabetes vem aumentando muito hoje em dia, né? E a gente tem que tentar fazer com que haja uma qualidade de vida para essas pessoas. Doutor Marcelo, qual a diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2? Então, o diabetes tipo 1 é aquele que acontece nos mais jovens, né? É uma doença autoimune que o pâncreas não vai produzir a insulina. E não produzindo a insulina, ele tem essa necessidade de reposição para que ele possa ter a sua sobrevida, né? Então é uma doença mais jovem, autoimune. O tipo 2 é aquele onde a insulina começa a ter a resistência dos tecidos e há o desenvolvimento do diabetes e uma necessidade do tratamento. O que é o síndrome pré-diabético e quais as principais complicações e fatores para desenvolver o pé diabético? Excelente pergunta, Valdeires. Aquela pessoa que tem diabetes, ela começa a ter várias complicações, principalmente nos seus pés. Por quê? Porque há uma alteração dos nervos, primeiro, no pé, né? O diabetes vai, entre aspas, comendo a inervação do pé. Ele perde a sensibilidade do pé e aí ele começa a ter outros problemas, desabamento das articulações, começa a ter feridas porque ele não sente, e essas feridas acabam sendo portas de entrada de bactérias, de infecção. E os pacientes diabéticos também têm um outro grande problema, que é o entupimento da circulação, da grande e da pequena circulação. Exato. E aí, consequentemente, se ele tem uma complicação já da neuropatia diabética, apresentando um quadro infeccioso, né, isso aí já denota a síndrome do pé diabético, né, que pode ser neuropatia, infecção, isquemia, por uma falta de sangue, e o pé diabético chamado pé diabético misto, que é tudo junto misturado, né? E aí advém as complicações disso, né? Se você tem uma porta de entrada para infecção, você começa a ter aí um quadro infeccioso que acomete os tecidos mais superficiais e depois os tecidos mais profundos, que podem muitas vezes levar a amputações de dedo, amputações de parte do pé ou até mesmo do pé, né? Então, o aspecto infeccioso é isso. Então tem que ter um resguardo em relação ao pé, analisar o pé adequadamente, né? Lavar o pé adequadamente, observar o pé todos os dias. Secar bem. Secar com papel higiênico, porque a toalha tira o grosso, mas o fino, o papel higiênico, o secador é que vão enxugar, né? Porque o que acontece? Se você deixa o pé úmido, aquilo vai formar uma micose, vai fazer uma rachadura, vai entrar uma bactéria, vai infeccionar e perde, né? Acaba perdendo um dedo, outro dedo, parte do pé. Fora que também as alterações articulares também podem levar a outros quadros que acabam comprometendo a postura do pé, o pisar, né? Então, também tem isso. Tem que analisar também o sapato, né? O sapato do diabético, ele tem que ser um sapato mais plano,
ele tem que ter um sapato mais alto, ele tem que ter um sapato que não pode ser bico fino, porque senão vai esmagar os dedos e vai levar mais lesões, né? Então tem que ser um sapato próprio, ele tem que hidratar o pé, porque o pé do diabético é um pé muito ressecado, justamente porque o diabético ele já tem todas essas alterações neurológicas do pé, e aí acaba tendo a chamada anidrose, que é o ressecamento do pé. Então ele tem que hidratar o pé, ele tem que cortar direitinho as unhas, para que as unhas não encravem, não infeccionem. Ele tem que analisar o sapato que ele está pisando, olhar todo dia dentro do sapato para ver se não tem nenhum preguinho, exatamente. Se não tem nenhuma pedrinha que pode machucar, porque ele não sente. Ele não vai sentir, é verdade. Ele não sente, e não sentindo, ele machuca. É verdade. Né? Então, todos esses fatores são importantes para que a gente possa ter um pé saudável. Né? A prevenção, né, doutor? Prevenir, muito importante. Prevenir é muito melhor que remediar, porque às vezes remediar também não consegue, né? Agora, se a pessoa não tiver um diabetes controlado, aí é o grande problema, porque principia daí, né? Se o diabetes estiver muito alto, se o diabetes não for compensado, a tendência é que haja um agravamento dessas doenças, tanto da neuropatia quanto da isquemia. E a isquemia, o que é que eu falei? É o entupimento das grandes e das pequenas artérias. Sim. Então, se ele entope a grande artéria, ele também começa a ter um sofrimento isquêmico, quer dizer, de falta de oxigênio no tecido, e o tecido morre. Exatamente. Né? E aí, se morre, começa a ter as chamadas lesões tróficas. Sim. Né? E as lesões tróficas, além de gangrena de dedo, são feridas, são úlceras, e aí, consequentemente, você tem que fazer o tratamento disso também. Então, quantos não são os pacientes que fazem um exame por ano e olhe lá, né, para ver o seu diabetes? Não estou falando daquele exame o DESO, né, a glicemia capilar. Estou falando do exame de sangue, de controle da hemoglobina glicada, extremamente importante. Isso, né, muito importante. Porque se não controlar, vai com certeza ter as suas repercussões clínicas e os seus comprometimentos, avançando aí muitas vezes não só a amputação de dedo, de pé, mas de perna também. E olha que é complicado. E nos últimos anos, o aumento do número de amputados é algo inacreditável. É o que o senhor mais faz, né, doutor? Fazemos muitas amputações diariamente. No idoso, esse quadro pode provocar, como o senhor acabou de falar assim, entupimento da artéria ficando mais dura? Sim. O que o diabetes causa? Ele causa uma calcificação das artérias. Começa nas pequenas artérias, mas também compromete as grandes artérias. E aí, consequentemente, há um entupimento que advém disso, né? Se ele não tiver um controle adequado do diabetes e do colesterol, aí o entupimento é mais frequente, né? Então, as artérias no diabéticos, elas normalmente são calcificadas. E aí, o comprometimento ainda é maior. Então, nesse caso, e outra, não só para o paciente, também como afeta a qualidade de vida dele, né, doutor? Com certeza. Principalmente esses pacientes, quando tem, assim, como o senhor acabou de falar, o diabético sem controle, quando tem uma pequena feridinha, forma uma barbaridade, uma ferida enorme. Sim. E para cicatrizar aquilo demora anos e anos, é verdade mesmo? Se cicatrizar, né? Se cicatrizar. Muitas vezes a gente tem que fazer a retirada daquele membro, né? Eita! Fazer as amputações maiores, porque essas úlceras não podem ser decorrentes do quadro infeccioso, podem ser decorrentes da isquemia. Se for decorrente da isquemia, muitas vezes a gente tem que desentupir a circulação, né? Fazer as angioplastias, colocar os estentes, né? Ou fazer as pontes de safena na perna. Pode ser na panturrilha também? Pode ser, da virilha para cima do joelho, para baixo do joelho, lá no pé. O tamanho da ponte depende do tamanho do entupimento. Se o entupimento for curto, a ponte é curta. Se o entupimento for longo, a ponte é longa. Normalmente, quando o entupimento é curto, faz a tentativa de desentupir, a angioplastia, a colocação dos estentes. Se o entupimento é muito longo, tem que fazer a ponte.
Mas com esse paciente que não tem assim cuidado com o controle diabético dele, não prejudica mais? Ele pode fazer esse tipo de cirurgia? Então, por isso que quando ele interna, a gente tem que primeiro fazer uma compensação clínica do doente, ver se tudo tá bem, né? Ver se o coração tá bom, ver se a carótida tá boa, também. Ver se o rim tá bom, porque o diabético, a doença é sistêmica. Exatamente. Né? E a doença arterial também é sistêmica. Então, do mesmo jeito que entupiu a perna, pode estar entupido o coração, pode estar entupida a carótida, pode estar entupida a artéria do rim, ou pode ter a microangiopatia no rim. Então, isso tudo é geral. Então, tem que ter uma análise global do paciente. Não pode pensar que o paciente é só o pé. Não é o pé, o paciente é por inteiro. Exatamente. A gente fala para os residentes, tem que olhar o paciente da cabeça aos pés. Concordo, né? Plenamente, é isso mesmo. O exame do paciente é de fio a pavio. Exatamente. Não pode ser, é o doente da perna, e ver só a perna perna. tal, é o doente fulano de tal, que tem o comprometimento da perna, que tem aquela ferida na perna. Exato, e Né? isso também tem artéria, tem a veia e tem o sistema linfático, que isso aqui é muito importante. Não podemos esquecer disso, não é verdade, doutor? Sim, o sistema circulatório por inteiro, né? Arterial, venoso e linfático. Bom, gente, por hoje estamos encerrando. Eu estou aqui no consultório do Dr. Calheiro, angiologista, cirurgião vascular do Hospital Santa Marcelina. Qualquer dúvida, liga para a secretária dele, ele vai passar o número do telefone, o endereço. Você está falando com um especialista, não tenha dúvida. Por favor, doutor, passe o número do telefone para eles. Bom, aqui a gente está na Rua Correia Dias 184, conjunto 64, e o contato é 983-123-856. Obrigado, Valderez. Gente, muito obrigada. Ainda tem mais outros assuntos super importantes. Me aguarde.